Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Orbital Geek. Neste vídeo, revelamos os mistérios por trás das missões Artemis da NASA e exploramos os desafios ocultos que podem atrapalhar o retorno da humanidade à Lua. Descubra como as promessas de pousos lunares estão cheias de incertezas e como a SpaceX planeja fazer história com o ambicioso foguete Starship. Será que a tecnologia e os planos atuais são suficientes para superar os enormes obstáculos? Ou estamos diante de uma tarefa impossível? Assista até o fim para descobrir a verdade e participe do nosso debate. A NASA realmente conseguirá pousar na Lua novamente? Deixe seu comentário abaixo e inscreva-se no canal. Estamos indo para a Lua nesta década, é o que a NASA continua a afirmar, e é exatamente isso que eles querem que acreditemos. Afinal, a NASA não mentiria para nós, certo? Não parece haver problemas potencialmente grandes com as missões Artemis à Lua, que eles simplesmente não estão nos contando. Seu like e comentário são extremamente importantes para nós. Eles ajudam o algoritmo a recomendar nosso vídeo para mais pessoas, o que é essencial para o crescimento do nosso canal, especialmente agora que estamos no início. Se puder, deixe um comentário, mesmo que seja apenas um simples oi. Sua participação faz toda a diferença. Começamos a observar algumas tendências na maneira como grandes players como a NASA e a SpaceX apresentam suas ideias ao público. Sempre há um objetivo muito claro e incrível que faz um ótimo título: pisar na Lua, voar um drone em Titã, construir uma cidade em Marte, algo que realmente desperta a imaginação de uma maneira especial que, acredito, só a exploração espacial pode fazer. É isso que é incrível. Mas quando se trata de como eles planejam alcançar esses feitos incríveis de ciência e engenharia, geralmente temos sorte se recebermos uma animação de 30 segundos, mostrando uma nave espacial voando do ponto A para o ponto B, e em seguida, algo legal acontecendo no final. Isso pode ser suficiente para a pessoa média, porque é provavelmente toda a informação que eles serão capazes de processar. Ou, francamente, é tudo o que estão interessados em saber. Para aqueles de nós com um nível de interesse acima da média no assunto, que querem fazer perguntas e conhecer detalhes, é tipicamente aí que o fluxo de informações começa a secar, o que é frustrante, porque sabemos qual é o objetivo e sabemos por que está sendo feito, mas é o como que realmente nos fascina. Queremos saber como as coisas funcionam, e o que é incrível é que, na maioria das vezes, até mesmo as pessoas encarregadas do ambicioso projeto espacial não têm a menor ideia de como funcionará. E isso não é por falta de informação, é simplesmente porque muitas vezes a logística para realmente realizar uma grande missão espacial ainda não foi totalmente desenvolvida. E está tudo bem, tenho fé infinita de que alguém muito mais inteligente do que eu encontrará uma solução para praticamente qualquer problema. Mas hoje, só por diversão, queremos falar sobre alguns dos maiores problemas no enredo do projeto mais ambicioso da NASA, o pouso lunar Artemis. Bem, a primeira coisa que a NASA não contaria é que eles não estavam planejando mais pousar na Lua e não tinham intenção de fazê-lo novamente. Este era o status quo até Donald Trump e Mike Pence chegarem e terem um momento JFK, decidindo que pousar na Lua se tornou uma prioridade nacional máxima e estabeleceram um prazo apertado para a NASA: 2024. Porque qual é o sentido de pousar na Lua se não for enquanto Donald Trump ainda é presidente? Suponho que foi esse o pensamento na época. E através de uma série genuinamente estranha de eventos, até um pouso lunar muito atrasado ainda poderia acontecer enquanto Donald Trump é presidente. De qualquer forma, com uma linha do tempo arbitrária estabelecida pelo ciclo eleitoral, os engenheiros da NASA voltaram à prancheta, tentando desesperadamente criar um plano que pudesse oferecer ao menos uma esperança de chegar à Lua em 2024. O que acabaram criando foi um conceito de design reciclado da era Bush Jr., combinado com hardware de voo reciclado da era Reagan, e assim surgiu o SLS. Levaram o design para o presidente Trump, e ele disse: "Sim, parece um foguete. Aprovado." Não sei se foi exatamente isso que ele disse, mas imagino que Trump tenha se atraído pela cor laranja do SLS. De qualquer forma, o que a NASA pode ou não ter dito ao presidente na época foi que o SLS na verdade não poderia pousar na Lua, e mal poderia colocar uma espaçonave em órbita lunar. Falaremos sobre isso em um instante. Mas o SLS foi a melhor coisa que qualquer pessoa na NASA poderia ter concebido com os recursos disponíveis na época. Então, quando se tratava de decidir como as pessoas realmente pousariam na Lua e voltariam, eles deixaram para que outra pessoa resolvesse. Acho que, na mente da NASA, eles sabem que se conseguirem mostrar para todos que conseguiram lançar pessoas no espaço em um grande foguete e em seguida trazê-las de volta à Terra vivas, todos dirão que a NASA fez um trabalho realmente bom. Então, para resolver o enorme problema em seu plano de pouso lunar, a NASA colocou uma grande recompensa na mesa para qualquer empresa privada disposta e capaz de construir um veículo de pouso lunar. Neste caso, o dinheiro era secundário. Era o prestígio de ser a empresa que pousou pessoas na Lua que era a verdadeira recompensa. E quem adora se gabar mais do que CEOs bilionários incrivelmente ricos?
a disputa se resumiu a 3 concorrentes principais. Tínhamos os desvalidos, Dynetics, com um conceito de pouso lunar muito prático, que foi quase imediatamente ignorado. E os gigantes, Blue Origin, com seu pouso Blue Ball, que era muito bobo e muito pouco desenvolvido, versus SpaceX, com seu Starship que era muito impressionante, mas também muito pouco desenvolvido. Então, a NASA concedeu a vitória para a SpaceX e seu plano de pousar o foguete mais gigantesco já concebido na Lua. Suponho que quando a NASA perguntou à SpaceX como exatamente eles planejavam realizar algo tão totalmente sem precedentes, a SpaceX disse algo como: "Vamos descobrir." Agora, há muitas coisas fascinantes sobre o Starship da SpaceX, mas provavelmente a mais difícil de entender, e aquela que você realmente não é informado com frequência, é que o Starship é simultaneamente o foguete mais capaz já feito e o mais deficiente. O que queremos dizer com isso é que sempre que a SpaceX fala sobre as capacidades do Starship, eles geralmente precisam colocar um grande asterisco ao lado das estatísticas mais impressionantes, como o Starship pode transportar 100 toneladas métricas para a Lua ou Marte, com reabastecimento orbital. O Starship pode mover 100 toneladas para a órbita terrestre baixa com facilidade, e então, se conseguir se conectar com um posto de combustível orbital e reabastecer com propelente criogênico, então, em teoria, ele poderia ir praticamente para qualquer lugar. Novamente, imagino que em algum momento a NASA perguntou à SpaceX sobre toda a questão do reabastecimento orbital criogênico, já que ninguém nunca sequer tentou isso antes. E acho que a SpaceX provavelmente disse algo como: "Vamos descobrir." Admitidamente, quando ouvi falar pela primeira vez sobre o reabastecimento, eu assumi que você apenas precisava lançar uma segunda nave que encontraria a primeira, encheria os tanques de combustível e pronto. Mas não é o caso. O Starship não precisa de um reforço na órbita terrestre baixa, ele precisa de um reabastecimento total. Esses tanques estão completamente vazios neste ponto, e para satisfazer a sede do maior foguete do mundo, você precisa de cerca de 1.000 toneladas métricas de propelente transportadas para a órbita terrestre baixa. Então, vamos fazer alguns cálculos simples aqui. Se cada Starship pode transportar 100 toneladas para a órbita, e precisamos de 1.000 toneladas, isso significa que são 10 Starships, mais a nave estação de combustível, além da que precisa ir para a Lua, então 12 Starships. O que a SpaceX não está dizendo é que o Starship pode transportar 100 toneladas métricas para a Lua se você primeiro lançar 11 outros Starships. E o que eles também não explicam é que os propelentes de metano e oxigênio precisam ser mantidos muito frios para permanecerem em estado líquido utilizável e, apesar do que você possa ter ouvido, pode realmente ficar muito quente no espaço, o que significa que uma certa porcentagem de todo o propelente que lançamos na órbita vai evaporar e se transformar em um gás inútil que simplesmente será liberado para o espaço. Então, você pode realmente precisar de algo mais próximo de 14 ou 15 lançamentos de Starship apenas para tornar possível um pouso lunar. E a SpaceX tem que fazer isso 2 vezes, porque eles precisam de uma corrida de prática para demonstrar que realmente podem pousar na Lua sem bater. Então, mais como 30 Starships apenas para um pouso lunar Artemis, se a primeira nave de demonstração não bater. Exceto que a outra coisa que a SpaceX não quer lhe contar é que sua versão atual do Starship, que novamente é de longe o maior e mais poderoso foguete já lançado, só pode realmente mover como 50 toneladas métricas para a órbita, no máximo. Então, para obter a capacidade anunciada, temos que esperar o Starship V2, que você adivinhou, é um foguete ainda maior e mais poderoso. É claro que eles ainda não construíram o Starship V2. Eles ainda nem descobriram como fazer o V1 voar em linha reta, o que precisa ser resolvido antes que possamos sequer pensar em fazer essas coisas se alinharem e acoplarem no espaço exterior. E a única maneira de tornar tudo isso razoavelmente acessível é fazer o Starship pousar na Terra depois de voltar do espaço para que possa ser reutilizado em cerca de um dia. E eu não estou dizendo que as pessoas na SpaceX, que são muito mais inteligentes do que eu, não podem descobrir isso. Estou apenas apontando que eles ainda não fizeram isso, apesar do que você possa ter ouvido. Ok, vamos imaginar que toda essa parafernália de foguetes absurdamente complicada de que acabamos de falar, coisas que são apenas possíveis na teoria e ainda não foram realmente feitas na vida real, vamos supor que tudo isso seja descoberto e aconteça nos próximos 2 anos, porque a NASA está literalmente ainda dizendo que a Artemis 3 será lançada em 2026. Então, a menos que eles não estejam nos contando algo, como toda a arquitetura da missão, especialmente o Starship, estar muito atrasada, então eu acho que só precisamos seguir em frente com isso. Então, nossos 4 astronautas partem com coragem a bordo do SLS da NASA em direção à Lua. Bem, quase. O módulo da tripulação vai entrar em uma órbita bem peculiar ao redor da Lua, chamada órbita halo-reticulada próxima. Em vez de circular ao redor da Lua como de costume, essa órbita faz uma espécie de movimento oval alongado, aproximando-se da Lua a cada 6 dias.
A NASA vai dizer que escolheram isso para melhorar a comunicação entre a tripulação e a Terra, o que é verdade. Mas o que eles não mencionam é que o SLS não tem energia suficiente para levar o módulo da tripulação para uma órbita mais baixa. Quanto mais perto você chega da Lua, mais energia é necessária para sair de lá, e simplesmente não há combustível suficiente a bordo para isso. Então, é nessa órbita super longa, pelo espaço vazio, que a tripulação encontra seu Starship de pouso. Apenas 2 dos 4 astronautas poderão pousar na Lua. Os outros 2 ficarão uma semana inteira em uma caixa de metal flutuando pelo espaço. Tenho certeza de que ficarão bem. Agora, o Starship precisa fazer uma queima de desaceleração para descer até a superfície lunar. É aqui que descobriremos se é possível dar partida em um motor de foguete criogênico que ficou flutuando pelo espaço por dias ou semanas. Esta é mais uma daquelas coisas que nunca foram feitas antes. Normalmente, para acender um motor no espaço, usamos um design hipergólico alimentado por pressão, que usa combustível que se inflama automaticamente. É o método mais simples e seguro. Mas o Raptor da SpaceX, a bordo do Starship, é um sistema de turbobomba dupla muito complexo. Então, há a possibilidade de que possa ser difícil acender no espaço, mas eles vão dar um jeito. Aqui está o problema com essa órbita complicada em que estão. Se algo der errado durante o procedimento de pouso e precisarem abortar, não terão outra chance de chegar à Lua por 6 dias. O mesmo vale para tentar voltar, o que seria ainda pior. Essa órbita excêntrica oferece apenas uma pequena janela para operações críticas que não podem falhar de jeito nenhum. Eu até poderia chamar isso de um pouco perigoso, mas a NASA não vai, então deve estar tudo bem. Agora nosso Starship está em rota para a superfície da Lua. É a hora do pouso. Como faremos isso? Bem, não somos nós, como pessoas, que farão isso. A nave terá que pousar autonomamente, o que é bastante arriscado. Durante a era Apollo, a NASA construiu um sistema de simulação para que os astronautas pudessem praticar o pouso do módulo lunar manualmente. Não era uma simulação por computador, mas sim uma máquina voadora real com um motor a jato. Neil Armstrong teve um susto nessa prática, mas foi uma oportunidade valiosa para aprenderem os controles manuais. Isso garantia que, mesmo se o computador de orientação falhasse, ainda haveria uma boa chance de pousar na Lua. E muitas vezes, o computador de orientação falhava, mas todos os pilotos conseguiam pousar em segurança. Na era moderna, temos o foguete Starship, que é muito alto e relativamente fino, completamente diferente de qualquer outra máquina voadora já criada. Ele não pode ser pilotado manualmente, simplesmente não é viável. O piloto estaria a uma altura considerável, sem visibilidade para observar a base do foguete. E não é como se os computadores modernos fossem infalíveis no pouso lunar. Já vimos muitas falhas nos últimos anos em diversas agências espaciais, como Índia, Japão e Rússia. O pouso da Intuitive Machines é um exemplo claro do que pode acontecer com um veículo alto e fino, que não tem uma aterrissagem segura. Ele tomba. E, mesmo com pessoas extremamente inteligentes na Intuitive Machines, não conseguiram evitar isso. Além disso, ainda não vimos um projeto adequado de trem de pouso para o Starship da SpaceX. Eles estão considerando capturar o foguete com uma torre gigante, algo que nunca foi feito antes e soa insano, mas em breve terão que levar a sério as pernas de pouso, que precisam ser robustas e estáveis. E se a nave pousar em terreno irregular? Será necessário um sistema de nivelamento automático poderoso para evitar um desastre óbvio. E uma vez que pousem com segurança na superfície lunar, nossos astronautas apenas precisarão descer 50 pés em um elevador para chegar à superfície. Isso deve ser tranquilo, afinal, nunca usamos um elevador na Lua antes. E ainda nem começamos a discutir sobre a poeira, mas isso é uma história para outro momento. Agora, só para esclarecer, não estou aqui criticando nada disso. Estou apenas reconhecendo minha própria limitação diante desses desafios aparentemente impossíveis para minha humilde mente. E só quando admitimos isso é que podemos realmente apreciar a incrível inteligência daqueles que trabalham na NASA e SpaceX, enfrentando esses desafios diariamente. A fé que tenho na capacidade deles é inabalável. Em resumo, a missão Artemis da NASA é uma fascinante mistura de ambição e incerteza. Do ponto de vista científico, é um verdadeiro espetáculo de engenharia e inovação, mas também apresenta uma série de desafios logísticos e tecnológicos a serem superados. A SpaceX, com seu colossal Starship, promete revolucionar a exploração espacial, mas muitas de suas capacidades ainda são teóricas e não foram testadas. Estamos contando com a habilidade humana de resolver problemas complexos em tempo recorde. Será que essas missões monumentais representam um avanço audacioso na ciência ou uma corrida contra o tempo impulsionada por questões políticas e egos? Compartilhe sua opinião nos comentários. Você acredita que a NASA e a SpaceX conseguirão pousar na Lua novamente dentro do prazo? Inscreva-se no canal e participe da discussão.